A sua igreja diz que a Bíblia é inspirada, segundo Timóteo 3, versículo 16. A própria Bíblia exige que não existam interpretações particulares ou invenções teológicas, segundo Pedro 1, versículo 20. Jesus garante que ele é a única verdade absoluta, João 14, versículo 6. E promete que essa verdade nos liberta, João 8, versículo 32. Então me responda, se a Bíblia é perfeita e a verdade liberta, então por que o sistema teológico do cristianismo precisa de várias interpretações e cada denominação dizem estar falando a verdade? Por que não existe um consenso, já que a fonte da verdade é Jesus e a própria Bíblia? Eu me chamo Heraldo Santos e você está no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica. Sejam todos bem-vindos. E se a maior nação do Antigo Testamento, o grandioso povo escolhido, numeroso como as estrelas, for na verdade um delírio demográfico inventado por escribas com complexo de inferioridade? A sua instituição religiosa jura pés juntos que a Bíblia é inerrante, 2 Timóteo 3 versículo 16, e condena invenções, 2 Pedro 1 versículo 20. Jesus garante ser a verdade, João 14 versículo 6, que liberta, João 8 versículo 32. Mas o que acontece quando a calculadora da arqueologia desmente a teologia? Olá, meus amigos e minhas amigas! Você está no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica, o seu canal de investigação teológica. É um privilégio ter você por aqui. Preste muita atenção ao conteúdo que trago hoje. Sendo assim, vamos de estudos, vamos de pesquisa arqueológica, vamos de arqueologia bíblica nua e crua. Hoje, vamos usar a ciência para desmascarar o mito da grande nação. A Bíblia mentiu sobre o número do seu povo? Prepare-se, porque os dados que vamos revelar hoje vão implodir a sua escola dominical. Título: A Matemática da Fraude: o Império de Israel que nunca existiu. A promessa absurda e o censo fantasma. Para não cometermos suicídio intelectual, vamos aplicar a regra da zero harmonização. Vamos ler o que o texto diz, sem atenuantes. No livro de Gênesis 22, versículo 17, o Deus de Israel faz uma promessa a Abraão, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. Abraão teria vivido algures entre os séculos 20 e 16 a.C., uma variação de tempo absurda que já demonstra a indefinição do mito. Avancemos no tempo para o glorioso rei Davi. Em 1 Crônicas 21 versículo 5, Joabe faz o censo militar do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens. Parem e façam as contas comigo. O texto bíblico afirma que havia mais de 1,5 milhões de soldados prontos para a guerra. Numa demografia antiga, se você tem 1,5 milhões de homens em idade militar, somando as mulheres, as crianças e os idosos, estamos a falar de uma população total entre 5 a 7 milhões de pessoas habitando a estreita e árida faixa de terra de Canaã. Isso é fisicamente, geograficamente e ecologicamente impossível para a Idade do Ferro. Mas a mentira piora. A historiografia teológica data a suposta existência de Davi entre 1040 e 970 a.C. Sabe o que a arqueologia encontrou de Davi no século X a.C.? Absolutamente nada. Vou repetir o consenso arqueológico: não há provas materiais no século X de que Davi, Salomão ou o seu grandioso império de milhões de súditos tenham existido. Jerusalém, nessa época, era uma vila rural espremida nas montanhas. O contexto material, a realidade desenterrada. Então, como era de fato a população de Israel? Aplicamos o contexto material. Para isso,
Recorro a um dos maiores nomes da arqueologia mundial, o arqueólogo israelita Israel Finkelstein, na sua obra magistral A Bíblia Desenterrada. Ao escavar as terras altas, o coração de onde nasceria Israel e Judá, os arqueólogos não encontraram milhões de pessoas. Finkelstein detalha que, por volta de 1200 a.C., a época em que o antigo Israel começou a formar-se em pequenas comunidades rurais, a população inicial era de aproximadamente 45 mil pessoas espalhadas por 250 sítios. Não havia multidão. Eram 45 mil camponeses pobres, pastores lutando para sobreviver nas colinas pedregosas. E quando é que esta nação atingiu o seu auge máximo? Foi muito depois. Na crista da onda, no século VIII a.C., 700 a 800 anos antes de Cristo, após o estabelecimento dos reinos separados de Judá e Israel, o número total de habitantes, somando o norte e o sul inteiros, não passava de aproximadamente 160 mil pessoas. Veja a discrepância brutal. A Bíblia inventa 1,5 milhões apenas de soldados na época de Davi. A pá do arqueólogo prova que, mesmo no seu auge absoluto, séculos mais tarde, a população inteira, somando velhos, mulheres e crianças, não chegava a 160 mil almas. O censo bíblico não é apenas um exagero, é uma fraude matemática descarada. Filtro 4Q e o gigante egípcio. É aqui que entra o filtro 4Q. Quem escreveu? Quando e para quê? Os escribas que redigiram estas crônicas viveram no século VII a.C. em diante, época de Josias e do pós-exílio. Eles pertenciam a um povoadinho minúsculo, oprimido por assírios, babilônios e egípcios. Para compensar a sua insignificância geopolítica, eles aplicaram esteroides literários no seu passado. Eles precisavam de criar uma idade de ouro mitológica para unir o povo e legitimar o Templo de Jerusalém. Inventar um exército de milhões de homens era uma forma de dizer, nós já fomos gigantes. Mas o que é ser um gigante no mundo antigo? Curiosamente, a história mostra-nos o que é uma verdadeira nação numerosa. No terceiro milênio antes de Cristo, muito antes de existir sequer a ideia de um povo hebreu, a egiptologia estima que a população total do Alto e Baixo Egito já reunia cerca de 350 mil a 1 milhão de pessoas. O Egito, sim, era uma máquina demográfica. Tinha o rio Nilo, agricultura massiva e infraestrutura. As terras altas de Canaã nunca tiveram capacidade agrícola para sustentar os milhões de habitantes narrados na Bíblia. A areia do mar prometida a Abraão nunca passou de um punhado de cascalho nas colinas de Judá. A verdade dói, mas liberta. Meus amigos, a arqueologia não tem religião. Ela lida com a terra, com as ruínas, com o lixo e a cerâmica deixados para trás. E a terra não mente. Israel nunca foi a superpotência demográfica que os pregadores gritam nos púlpitos. Foram um pequeno povo, com uma população escassa, que compensou a sua fraqueza militar e demográfica com uma literatura extraordinária. A Bíblia é um monumento literário de esperança e propaganda política de um povo sobrevivente, não é um livro de estatísticas do IBGE da antiguidade. Continuar a ler estes censos militares como verdades históricas e literais é ofender a inteligência que Deus lhe deu. Quando a arqueologia fala, os mitos de papel caem. Mas não tenha medo. Desconstruir a mentira é o primeiro passo para a verdadeira iluminação intelectual. Gostou desta investigação profunda? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e envie este vídeo para aquele seu amigo que adora pregar sobre os milhões de soldados de Davi. Eu sou Heraldo Santos, e até a nossa próxima escavação teológica. Conheçam a verdade, e sejam livres. Aqui no canal não buscamos agradar ou ofender, buscamos entender os fatos, questionar os mitos e abrir espaço para o pensamento crítico. Esse canal não te dá certezas, ele te ajuda a fazer as perguntas certas. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para mais reflexões críticas das narrativas da Bíblia. Eu me chamo Heraldo Santos, obrigado por assistir mais um vídeo no canal A Bíblia Pode Ser Investigada, uma análise crítica. E você, vai continuar defendendo a teologia? Ou tem coragem de buscar a história? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. E até o próximo episódio.